a melhor guerreira feminina da série Spartacus. Sasha é uma mulher capaz de lutar contra homens muito maiores e fortes fisicamente do que ela. E no vídeo de hoje veremos toda a história da Sasha, daquilo que foi apresentado na série, mais algumas curiosidades e outros comentários. Então finjam aí estar com duas adagas e massacrem um like. Se não gostarem do vídeo, retirem o like no final. E bora pro vídeo sobre a história de Sasha, a melhor guerreira. Pois bem, vamos começar aqui lembrando quem foi a Sasha. A Sasha é uma guerreira germânica que fazia parte do grupo de prisioneiros do navio, na qual foi libertado por Spartacus e Agron. Ela é uma linda mulher com um corpo bem atlético e cabelos loiros. Um comportamento bem agressivo, pelo menos no início, já que ela se torna mais controlada depois. E sem dúvidas ela é uma guerreira mortal. Ela tem 1,70 m de altura e em combate ela utiliza duas adagas que tornam seus movimentos muito rápidos e fatais. E utilizar essas duas adagas em combate exige uma grande habilidade do seu usuário, tanto que um único além da Sasha a utilizar duas adagas como arma na série é simplesmente o egípcio, um dos melhores guerreiros de toda a série. E querem saber de um detalhe ainda mais interessante? Após a vitória dos rebeldes no Monte Vesúvio, a Sasha fica com as adagas do egípcio. Olha aí uma imagem de comparação da Sasha na terceira temporada e do egípcio. Aposto que nem tinham reparado nisso, né? E além das adagas, ela também sabe utilizar o arco, apesar de preferir sempre um combate mais próximo. Pois bem, a história da Sasha na série começa quando Spartacus, juntamente com Agron, planeja abordar um navio de escravos do povo de Agron, ou seja, os germânicos, para estar obtendo mais guerreiros para lutar em suas tropas. E nesse navio estava Sasha, além, claro, de Nemetes, Lugo e os outros germânicos feitos de escravos, e provavelmente os romanos capturaram eles em sua própria tribo ou em alguma batalha e eles foram feitos de escravos após serem capturados. Algo bem parecido com Spartacus e os Trácios no primeiro episódio da série. Bom, Spartacus e Agron chegam nesse navio e fingem serem homens livres e comerciantes, e assim subornam o proprietário de escravos para deixá-los ver a sua remessa antes do amanhecer. E enquanto eles estão descendo ali para o convés, eles passam por um grupo de escravos encontrando Sasha enjaulada na parte de trás. E como era o povo de Agron, ele começa a conversar com Cédulos discretamente em sua língua nativa, dizendo que estava ali para libertá-los. Todavia, porém, contudo, entretanto, o guarda que estava próximo também falava a língua dos germânicos, o que desencadeia uma luta no convés do navio. A Sasha busca ajudar e agarra um dos guardas para que ele possa ser finalizado. E após a breve luta, os germânicos são libertados e se unem à rebelião de Spartacus. Já no acampamento, a Sasha e os germânicos animam um local, fazendo fogueira, bebendo vinho e lutando como uma forma de jogos. E mais pra frente, no tumulto que é iniciado por Cédulos, a Sasha luta contra a Mira, até que toda a confusão é encerrada por Spartacus quando ele mata os Cédulos, sendo que ao fim ela opta por seguir Spartacus como o resto do seu povo. Em um certo momento, Spartacus propõe que os rebeldes que têm problemas uns com os outros lutem juntos como equipes, com o intuito de deixar de lado as intrigas e se unirem como grupo. Sasha, junto com Mira, luta contra outros dois oponentes e juntas elas conseguem vencer. E quando tem a invasão dos romanos no acampamento, a Sasha luta muito bem, utilizando suas adagas e derrubando muitos soldados. Entretanto, os romanos conseguem cercar os rebeldes, forçando Spartacus a recuar para o Monte Vesúvio. Depois de um tempo preso nas montanhas, com pouca comida, água e com frio, Nemetes lidera um grupo, incluindo Sasha, na tentativa de derrotar os romanos que estão vigiando a entrada e a única passagem da montanha. Mas o que eles não contavam era a presença de Ashur e o egípcio no momento, que conseguem impedir o ataque rebelde. Spartacus e os outros descem para socorrê-los e Gânicos ajuda Sasha a subir a montanha. E nessa confusão, Mira é morta após ser atingida por um machado. De volta ao topo da montanha, Spartacus envolve o cadáver de Mira em vinhas e panos, e enquanto Nemetes mostra um certo desprezo com Spartacus, Gânicos mostra uma certa compreensão. E é nesse momento que Sasha admira Gânicos e despreza Nemetes. Na batalha final, Sasha está entre as forças rebeldes e consegue sobreviver até o fim, acompanhando a morte de Glaber. E é nesse momento, apesar de não ser mostrado, que Sasha toma para si as adagas do egípcio, provavelmente com Gânicos indicando para ela, já que foi ele que matou o egípcio.
Um bom tempo depois da Batalha do Vesúvio, os rebeldes já são um grande exército e Sasha se tornou ainda melhor em sua habilidade de combate. E desde então, ela aprendeu a língua de todos e consegue se comunicar com os outros. Durante a batalha contra as forças de Cocínios, ela está presente derrotando alguns romanos. E após a batalha, ela se encontra com Gânicos em uma tenda para ter outra batalha, se é que vocês me entendem. E além disso, ela traz mais 2 mulheres com ela para a alegria de Gânicos. E quem não, né, senhor Gânicos? Spartacus está lhe procurando. Deixa ele procurar mais um pouco. Chegado o momento ali da invasão da cidade de Sinuessa, Sasha participa como um dos muitos invasores, matando muitos romanos com suas 2 adagas, e no momento em que ela, Nemetes e Sanos estava prestes a executar alguns civis romanos, Spartacus intervém, deixando ela meio que descontente com isso, apesar de seguir as ordens de Spartacus. Depois de comemorar a tomada da cidade, ela se junta a Gânicos e percebe que ele estava sendo seguido por Cibele, a jovem escrava que havia sido salva por Gânicos de ser morta por seu Dominus. A Sasha fica com um pouco de ciúme por achar que ela estava querendo roubar Gânicos dela e confronta Cibele, que responde que só queria agradecer ao Gânicos. E mais tarde, Sasha prepara mais uma surpresa para Gânicos, vestindo ela e Cibele com uma roupa mais sensual e sendo as duas a surpresa para Gânicos. Que isso! Todavia, porém, contudo, entretanto, Gânicos recusa Cibele, pedindo ela para ir embora e ficando somente com Sasha, com a desculpa de que ele queria uma mulher e não uma menina. Pegue suas roupas e nos deixe. Vá. Mas ao meu ver, Gânicos recusou ela por ainda ver uma certa inocência em Cibele. E sabendo que se ela se envolver com ele e com Sasha, isso vai se perder e vai tornar ela uma pessoa pior. Coisa que ele até fala depois. Mas em um futuro vídeo da história de Gânicos ou da história de Cibele, eu dou mais ênfase nisso. Vamos voltar aqui para a história da Sasha. Enquanto está acontecendo as negociações com os piratas cilícios, Sasha fala com Nemetes e Naévia que vários prisioneiros romanos sumiram, permanecendo no portão enquanto Naévia sai para descobrir o motivo, o que acaba resultando na morte de Átios por Naévia, sendo que Átios era aquele amigo romano de Gânicos. Mais tarde, eles descobrem que na verdade foi Leta que estava escondendo os romanos e Gânicos percebe que Átios foi assassinado sendo inocente. Sasha pergunta a Gânicos onde ele estava indo e ele responde que iria ver a memória de Átios sendo honrada. E depois que começa o massacre dos romanos, ela tenta escoltar aqueles salvos por Leta até Spartacus, derrotando 2 rebeldes e atacando até mesmo Nemetes para defendê-los. Eles são para Spartacus. Saiam do maldito caminho! Não vejo Gânicos entre vocês. Nem motivo para ouvir a vadia dele. Eu dou motivo. Vadio. Mas ao fim, ela é nocauteada por César, que estava infiltrado ali sob o nome de Liciscus. Depois de um tempo, ela parte com Spartacus, Gânicos, Sanos, Rabanos e Lugo para cruzar o mar e interceptar as carroças de suprimentos destinadas aos romanos, auxiliando no combate contra os guardas da carroça. E quando os romanos invadem a cidade de Sinuessa, Sasha está ao lado de Agron e Donar, e derrota alguns romanos no portão, buscando protegê-lo para que o exército romano do lado de fora não pudesse entrar. Mas César consegue danificar o portão o suficiente para que ele seja derrubado, dando aviso para os 3 fugirem. O trio acaba sendo forçado a recuar para a cidade, reencontrando os líderes rebeldes, e eles acabam decidindo que o único a se fazer era recuar para as montanhas. Entretanto, Gânicos e Donar se voluntariam para ficar para trás e ganhar tempo. Sasha fica triste e abraça Gânicos, pois era bem difícil que ele conseguisse sair vivo dessa situação. E depois de conseguirem fugir e acampar nas montanhas, todos ficam surpresos com o retorno de Gânicos, que conseguiu escapar, e Sasha recebe com alegria. Ela se junta a Spartacus para atacar a tenda de Marcos Crassus, o que acaba sendo uma armadilha, mas que o grupo ainda assim consegue escapar e voltar para seu próprio acampamento. E quando uma tempestade extrema atinge o acampamento dos rebeldes, Sasha fica preocupada com Gânicos e vê se Spartacus sabe onde ele está.
levando o líder rebelde a tentar procurar por seu amigo enquanto Sasha continuava preocupada. E depois que a tempestade passa, Gannicus e Cybele voltam juntos, e Sasha percebe um certo distanciamento de Gannicus. Os rebeldes conseguem escapar da montanha e Spartacus e Crixus decidem seguir caminhos separados. E antes disso, eles tomam uma vila romana para uma última noite entre todos juntos. E durante a noite, Sasha e Gannicus se encontram e ela o questiona se ele está com Cybele agora. Tá com a pequenina agora? Desculpe. Não quis ferir seu coração. Vai arruinar a pequenina. Com bebida e seu modo de vida. E de novo, vai achar a minha cama. E quando ocorre a separação, Sasha decide ir com Spartacus para escapar da República pelos Alpes. E um tempo depois da morte de Crixus, Sasha, junto com Spartacus, Gannicus e Lugo, interceptam um grupo de romanos acampados à noite. A Sasha utiliza um arco para ajudar no combate e eles conseguem emboscá-los. E sendo esse o momento que eles descobrem que não são homens de Crassus, mas sim de Pompeu Magno, um outro general que seria uma grande ameaça para eles. E durante os jogos de homenagem organizados por Spartacus, é mostrado brevemente a Sasha lutando e derrotando com estilo um romano capturado. Chegado à batalha final, Sasha se une a Gannicus para atacar as legiões de Crassus pela retaguarda com a cavalaria. Ela desmonta e carrega as catapultas e balistas e com a ajuda de outros rebeldes atira em direção a Crassus, derrotando muitos soldados. Ela ajuda também Gannicus a jogar potes de olhos nos soldados, o que enfraquece bem a defesa romana. E bom, ela permanece na batalha por um bom tempo lutando contra vários romanos ao seu redor, mas em um certo momento ela é ferida fatalmente por um romano em sua barriga. Gannicus corre para ajudá-la antes que ela caia no chão. E em seus últimos suspiros, ela fala as últimas palavras para Gannicus na língua germânica dela: "Eu me encontro novamente em seus braços", mostrando que ela ainda nutria um certo sentimento por ele. E sendo esse o fim da Sasha, a melhor guerreira feminina da série e uma das melhores, mesmo considerando os homens também. E uma curiosidade é que a Sasha foi a última a morrer dos germânicos que foram recrutados por Spartacus e Agron. Bom, então é isso, guerreiros. Comentem aí o que quiserem, sugestão dos próximos vídeos, algo que você gostaria de saber, um elogio, uma crítica, é com vocês. Se inscrevam caso não forem inscritos e até a próxima, pessoal.